gente vai estar recebendo agora Alan Maia, da Agência do Bem. E o Alan, o currículo dele é enorme, não vou estar trazendo agora. Te agradeço. Mas quem é a Agência do Bem, né? É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e sem vínculo religioso ou partidário. Com 19 anos de atuação, a instituição se notabiliza pela versatilidade, inovação e amplitude de seus projetos, como as escolas de música e cidadania, que atendem anualmente cerca de 2.300 crianças e jovens, em 7 estados brasileiros, de norte ao sul do país, com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, e em franco processo de internacionalização, já presente em Portugal. Os alunos com maior destaque compõem grupos orquestrais que já se apresentaram em diversos palcos no Rio de Janeiro e até no exterior, em Paris. No seu compromisso com a transparência e a qualidade na gestão, a Agência do Bem é auditada externamente pela maior consultoria do ramo, especializada em organizações do terceiro setor no Brasil. Obteve a certificação ISO 9001 e conquistou o prêmio Melhores Homens 2021 e 2023. A Agência do Bem foi listada em ranking internacional como a 22ª melhor ONG do Brasil, de acordo com a entidade suíça The Dot Good, em 2023. E quem é a Agência do Bem, né? Começando por você, Alan. De onde surgiu o impulso de criar a Agência do Bem? Bom dia, pessoal. Tudo prazer estar aqui, Bernadette. Obrigado pelo convite. Patrícia, é isso. Obrigado pelo espaço, pelo acolhimento. Gosto muito do formato e que seja realmente uma troca rica e franca, o mais democrática possível. Você está conduzindo, eu estou aqui para seguir seus passos, mas que a gente possa trocar da forma mais espontânea possível. A Agência do Bem, que você citou, né? A gente acabou de completar 19 anos, hoje é dia 21. 21. Pois é. A Liliana lá fora, né, sua sócia, parceira, que me perguntaram, né, eu falei, olha, na verdade a gente não tem uma data de fundação, né, porque a instituição é fruto de um caminhar de anos, de um grupo de amigos, à época, enfim, recém-formados, entrando em idade adulta, mas que desde a adolescência já faziam trabalho social voluntariamente, todos ali da área de Jacarepaguá, Recreio, Barra da Tijuca, Zona Oeste, né? E com o passar dos anos e, enfim, esses propósitos e essas realizações vão se cimentando e, obviamente, chegou um momento onde a gente entendeu que era importante institucionalizar e estruturar esses esforços que antes se davam de uma forma mais espontânea, mais livre, enfim, atendendo comunidades, instituições, associações de moradores, a igrejas, a abrigos, enfim. Não, a gente tem aqui um saber, a gente tem aqui uma experiência, a gente tem aqui um propósito comum. E foi em agosto de 2005, e eu não sei dizer a data, mas eu me recordo, eu não sei dizer a data exatamente, mas foi num sábado, salvo engano, de 2005, quando a gente se reuniu, e aí surgiu esse amálgama do nome, de começar a estruturar de fato no papel os princípios de atuação, uma proposta de trabalho, enfim. Então assim surgiu a Agência do Bem, né? 19 anos atrás. E o resto enfim, é história, boa parte dela você contou aí, até muito estranho ficar daqui ouvindo essa narrativa, honestamente E curiosamente, né, eu acho que talvez o mais interessante é que desde a primeira vez que a gente cunhou a missão institucional, a despeito dos impositivos do tempo, das histórias, dos desafios que a vida real, né, que o tempo nos impõe, a missão da instituição jamais se alterou, né? A gente faz aqueles processos de planejamento estratégico, participativo, com alguma periodicidade, a gente revisita, né, aqueles parâmetros para a identidade institucional, visão, valor e tal. A gente, obviamente, já mudou a visão algumas vezes, né, sempre projetando o futuro, né, enfim, a partir de onde nós estamos, de onde queremos chegar. Mas a missão em si, eu diria que a gente nunca alterou uma vírgula. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas parece que a gente está um pouco engessado, por um lado. É um ponto de vista, acho que importante de se questionar. Mas, por outro lado, acho que talvez demonstre uma clareza de propósito também, que
né, que permaneça ao longo do tempo e que venha a ser, né, acho que vale citar, promover o desenvolvimento humano e a cidadania para populações de baixa renda, através da educação de forma transparente e sustentável. Está aqui o Hélio Raimundo, que é nosso presidente, um grande amigo, presidente da Agência do Bem já há alguns anos, para não me deixar errar, mas que a gente tem se mantido fiel a esse propósito e dizer, né, depois dessa fala inicial, aí, desse começo do nosso bate-papo, também agradecer a você pelo convite, para não só de estar aqui presente, mas de tomar contato também com esse trabalho do ativismo social. Eu não conhecia, algumas abordagens sim, enfim, mas que foi uma leitura assim, muito, muito rica e boa de tirar a gente um pouquinho, né, da famosa zona de conforto, revisitar algumas questões que são, sem dúvida, sempre importantes de a gente estar olhando para elas com algum cuidado, com delicadeza e também se colocar nesse lugar de questionar a própria natureza do nosso ativismo, seja na dimensão da pessoa física, né? E espelhando isso também para o trabalho que a gente faz para a instituição na qual a gente está integrado, na Agência do Bem. Eu queria que você falasse dos primeiros 5 anos. 5 anos? O que aconteceu nos primeiros 5 anos? Por que eu estou trazendo, né? Eu e Inês somos conselheiras, né, de uma ONG que a pessoa está desesperada porque tem menos de 3 anos e não está onde ele está imaginando estar. Né? E a gente fala assim, gente... Então, assim, os primeiros 5 anos, como foram os primeiros 5 anos? Que é uma fase difícil, né? Não só para uma ONG, mas para uma empresa, para qualquer organização. Né? Acho que vai dar um contexto, né? Quando a gente começou, assim, a gente começou muito com a cara e com a coragem. A gente tinha esse histórico de atuação, de legitimidade, de um propósito comum, mas assim, não tinha dinheiro, não tinha patrocínio, não tinha amigo rico, não tinha político, não tinha nada, absolutamente nada. Tinha vontade. Realmente a vontade, tinha clareza de propósito, mas não tinha nada de fora, assim, que dissesse, pô, vamos lá que a gente dá uma ajuda. Realmente não tinha nada. Todo mundo trabalhador, classe média, uns um pouquinho melhor, outros em classe média mais baixa. Então foi um período assim de muito, naturalmente, como tudo, muito entusiasmo, né? Idealismo no melhor sentido possível, com grandes doses de ingenuidade, e eu costumo dizer que eu me esforço em jamais perder a ingenuidade, porque eu acho que, principalmente para quem trabalha aí no ecossistema de impacto, né? Se a gente não guardar alguma ingenuidade, a gente não sai de casa de manhã e não encara o mundo que está aí, de verdade. Alguma dose de ingenuidade. É o tempo, né? A gente vai amadurecendo, a gente aprende como se preservar, se proteger de algumas situações, mas se a gente não tiver ingenuidade, a gente não se compromete com a mudança, penso eu. Né? Só que naquela época a ingenuidade era maior. Era mais profunda, né? Mais autêntica, vamos dizer assim. Então foi um início assim, muito difícil nesse sentido, e é muito curioso como a gente, principalmente nos primeiros tempos, a gente consegue se motivar por esse intangível, por esse idealismo com um propósito, com uma visão de mundo ativista e delicada, até livre dessas amarrações dos processos e de soluções muito prontas. Né? Mas a gente passou os primeiros 5 anos, né? Praticamente crescendo de uma forma micro-orgânica. Imagina isso. Eu acho que ajudou a solidificar esses propósitos, eu acho que nos ajudou a entender os desafios para o desenvolvimento institucional, a lidar com essas idiosincrasias do território. A gente estava numa única comunidade, hoje são 36 comunidades em que a Agência do Bem está presente simultaneamente. Assim, é muito complexo. E se a gente não tiver uma abordagem delicada de entender essas peculiaridades locais, estamos perdidos. Mas ali era um único local. Também teve desafios importantes de uma depuração do grupo fundador, isso também acontece em todas as iniciativas humanas. Quais são aqueles, e aí não vai nenhum julgamento de ordem moral, quais são aqueles dentro desse grupo inicial que tem esse sentido de propósito, de compromisso com aquela causa, numa dimensão realmente com raízes mais profundas,
Porque as circunstâncias da vida às vezes nos levam para outros lugares. Eu preciso cuidar de uma questão de saúde, eu preciso cuidar de uma pessoa da minha família, eu preciso cuidar da minha vida financeira, profissional, e aquela ideia que eu me dedicava para aquela turma que era muito bacana, quase que romantizada, hoje está se estruturando, demanda mais tempo, demanda um sentido de rigor, de organização, de administração, etc. E eu não tenho esse tempo para dar. Então há uma depuração, e isso é muito doloroso, vale dizer. Para quem começa junto com tantas ideias, com tantas histórias, quando a gente vê essas aparentes desistências, enfim, assim, é um processo doloroso para quem fica e para quem tem aquilo com maior sentido de firmeza, mas foi um crescimento assim, muito lento. E o sentido de conquistas ou de recompensas, algumas importantes, muito mais na dimensão simbólica do que na dimensão do mundo tangível, e isso tem o seu valor. Tem até uma experiência, depois a gente pode contar, né, da Rede do Bem, que é uma das iniciativas da Agência do Bem hoje, que conversa muito com esse lugar aí da recompensa simbólica, que tem um sentido de impulso muito importante para que a gente siga um pouco mais, tenha perseverança, resiliência e toda essa ordem de valores aí que faz a gente segurar os momentos mais difíceis. E aí vale dizer, né, me colocando nesse lugar, abrindo um pouco, quase que uma particularidade, mas eu acho que faz sentido aqui. Nessa época, como eu falei, a gente não tinha recursos, os recursos eram muito pequenos. Eu brinco que a gente fazia uma lógica Robin Hood, né? Assim, a gente trabalhava para outras, tinha outros empregos, aí no meu caso, trabalhava para outras organizações, outros projetos, e gastava na agência do bem. A gente era até aquela lógica, né, do patrocínio, né? Sempre tem gente, agora Olimpíada, tem muitas que falam, tal, que não tem. E é verdade, né? Assim, os recursos para atleta no Brasil já melhorou um tanto, mas é ainda muito difícil, tá, assim, a família muitas das vezes, é o seu trabalho, não tem apoio e tal, exato, todas essas dinâmicas aí mais criativas. E teve um pouco desse lugar, assim, olha, a Agência do Bem é o filho, temos que sustentar, então não só na dimensão financeira, mas também no sentido de trabalho, assim, como é que é compatibilizar 40 horas, né, trabalhando espaço, uma iniciativa específica, tendo que gerar resultados e todo o sentido de exigência, e cuidar da Agência do Bem à distância, nas madrugadas, nos finais de semana. Então, assim, foi um período muito, muito desafiador, mas mesmo muito assim, exigente. Vocês ainda inventaram de abrir um segundo espaço. Exatamente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da saída de Vargem Grande. Saída não, né? Duplicou, né? Foi para outros lugares. A gente fez uma leitura, uma análise estratégica, né? Assim, a gente tinha uma sensação de invisibilidade que tinha lugar. Acho que foi uma leitura adequada, se não perfeita, mas tinha adequações. A gente começou uma comunidade chamada Beira Rio, para quem conhece o Recreio, na área das Vargens. Então, para quem pega a Avenida das Américas, já quase lá no Recreio, tem um chamado de Canal do Rio Morto. A gente desce, quem vai lá naqueles restaurantes de Vargem Grande, vai fazer algum passeio por ali, no maciço da Pedra Branca. Aí é uma comunidade pequena, tinha 500 residências, cresceu, né, nesses quase 20 anos. Mas na época tinha cerca de 500 residências, 2 mil moradores, uma comunidade bastante pequena, né, numa área que é afastada do centro do Rio de Janeiro. Né. Então a gente falou, nossa, a gente está aqui cheio de ideias, envolvendo projetos que a gente achava interessantes, algumas abordagens inovadoras, etc. Não tem aquela assim, eu falei, é famoso, não conhece ninguém, não tem padrinho, não tem nada, e naquela luta de levantar recursos das formas mais, enfim, esforçadas possíveis, mas sem fazer um resultado, uma entrada de receitas capaz de impulsionar a iniciativa de fato. Isso já era em 2010, justamente nesse momento dos 5 anos que você falou, quando surgiu um recurso meio que extemporâneo, não esperado à época, e o Hélio que está aqui comigo, ele trabalhava com uma outra organização na época e era o responsável pela gestão desses recursos. O recurso que veio da Zenha, você lembra disso, em 2010? Não, foi uma da Fundação Mexicana. Inter-American Foundation, eu não me recordo, agora me surgiu essa dúvida. E era um recurso extemporâneo. Ele era o diretor executivo do Instituto Rio, que foi a primeira fundação comunitária do Brasil, e que
apoiava instituições e projetos bem do nosso perfil na região da Zona Oeste. A gente já estava ali criando uma relação muito boa de respeito, enfim, de conhecimento. E surgiu um recurso extemporâneo, salvo engano, para apoiar 3 projetos, e não haveria tempo, pelas circunstâncias, de lançar um edital. E o Hélio e a equipe dele decidiram assim: nós vamos escolher 3 que a gente entende que são mais dentro do perfil, não sei, que a gente confia mais, sabe, que vão dar uma boa aplicação. Acho que era um recurso da ordem de R$ 10 mil. Realmente módico, mas enfim, é o que a gente falava do simbolismo, né? E aí um dia o Hélio me telefona e fala assim: ah, tá, eu tô com uma demanda assim, assim, assado, mas é o seguinte, eu preciso de uma proposta, sei lá, para hoje. Eu falei: como assim? Ou para amanhã, era uma dessas demandas. E aí a gente, como já vinha matutando essa coisa da invisibilidade, falou: não, ainda existe hoje, mas na época ainda mais, né? Se notabilizavam iniciativas que tinham capacidade de replicar, né? Tecnologia social, esse tipo de abordagem, ou seja, o domínio de uma determinada metodologia, enfim, com a lógica de economicidade, agilidade, solução de problemas, enfim, relativamente comuns a diferentes contextos e tal, essa abordagem. E a gente queria e começou a maturar, avançar nesse sentido. A gente já tinha no projeto de música, as escolas de música e cidadania que você citou aí na apresentação, já o nosso principal projeto acontecendo ali. A gente falou: sabe, vamos ousar e vamos para outros territórios, vamos começar a trabalhar nessa dinâmica de escala. E assim, com aqueles R$ 10 mil, que reproduz, na verdade, o início desse projeto também, foi R$ 4 mil que a gente tinha em 2006, perdoe, só retrocedendo no tempo. E a gente abriu a primeira turma do projeto para 20 alunos, isso também no mês de agosto, e a gente não sabia como é que seria janeiro de 2007. Literalmente, as coisas aconteceram, trabalhando para isso. E aí, quando foi 2010, a gente recebeu esse recurso, aí nós abrimos 2 novos polos. E já essa lógica de trabalhar em rede, que foi em Vargem Pequena, que é um bairro vizinho, e o terceiro foi Cidade de Deus, né? E aí temos assim, muitas histórias que eu vou acabei de contar aqui, tal, das origens do trabalho, experiências outras que se deram ali na Cidade de Deus e na vizinhança, ali perto, próximo da Taquara, em Jacarepaguá. Mas aí nós abrimos esses 2 novos polos e, de fato, foi uma decisão assim, absolutamente acertada, principalmente a presença na Cidade de Deus. E curiosa essa lógica, né? Da gente estar num espaço que é muito conhecido, Cidade de Deus internacionalmente, questão do filme, né? Uma obra cinematográfica muito interessante, de grande impacto, né? Isso. Vale dizer. E aí vai abrindo só uma janela aqui, só para ilustrar, que se vocês deixarem eu fico até de manhã aqui contando história. Mas a gente, quando chegou na Cidade de Deus, o nosso primeiro, não nesse iniciozinho, que foi muito explorador, mas na virada de 10 para 11, a gente abriu o nosso polo dentro, junto ao espaço paroquial da Igreja Anglicana, né? E o projeto se notabiliza por essa característica. Nós fazemos parcerias com organizações locais. A gente aporta um pacote de soluções, recursos, materiais, etc. E a gente faz a gestão em parceria com a organização local. Mas voltando à Cidade de Deus, isso de 2010 para 2011, o pároco, né, da Igreja Anglicana, né, era o inglês, né, assim, não à toa, né? E ele, com o Padre Nicolas, uma figura muito curiosa, muito interessante, né, com um sotaque extremamente carregado. E isso coincidiu com o período das UPPs, né, as Unidades de Polícia Pacificadora, né? Todo mundo aqui se recorda disso, que infelizmente naufragou. O né? PP social. Também. Mas essa eu estou falando da UPP, o UPP mesmo, Isso. é a Operação Polícia, né? É. Assim. E ele dizia que ele assistiu o filme, né? Por isso essa minha referência, lá na Inglaterra, e ficou, né, assim, altamente impactado, né, com tudo que o filme narrava. E ele descobriu, né, que a Igreja Anglicana tinha uma paróquia dentro da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, no Brasil, e ele tomou para si a missão de vir para o Brasil, né, enfim, com todo o seu ideal espiritual, na sua missão de vida, no seu trabalho paroquial, pastoral, que seja, de cumprir um papel, uma missão naquela comunidade. Diz que quando ele chegou aqui, tinha o PP, não tinha mais os meninos armados, ele ficou frustrado. Ele ficou pouco tempo. Exatamente. Não, ele chegou a pegar. Minto, ele voltou para a Inglaterra, eu não vou saber te dizer,
mas foi mais ou menos no período em que justamente o programa das UPP veio a derrocada e foi por ali, acho que 16 ou 17 talvez. Ele voltou para a Inglaterra e não conseguiu cumprir o intento que ele desejava. Bom, o que foi o ponto de virada, né? Porque, inclusive, nessa época também era pouco recurso, né? Porque R$ 10.000, mesmo para aquela época, era pouco recurso. Qual foi o ponto de virada de vocês, né? Desse sacro ofício, né? Desses lugares, para hoje estar presente em tantos estados, e inclusive internacional? Qual foi o ponto de virada da Agência do Bem? Eu diria que, bom, operacionalmente dialoga, eu acho que com esse momento, assim. Acho que ali estão lançadas as raízes desse conceito, que a gente abraça, que a gente investe, desenvolve, que responde, eu acho que em grande medida, por que dessa dimensão. Mas eu acho que tem questões que são até mais profundas do que essa. Eu acho que um esforço autêntico da instituição de prezar por alguns valores, Hélio, me ajude, né? Fique à vontade também para trazer alguma contribuição. Eu diria que uma abordagem absolutamente profissional sobre o trabalho social, né? A gente tem um movimento importante no Brasil que remonta a 20 ou 30 anos de forma mais contundente de profissionalização do chamado terceiro setor. E imagino que talvez entre vocês aqui tem alguns que estão mais ali no setor 2,5, né? Vamos notar, denominar, né? Como negócio social. Eu não conheço muito disso, assim, eu sou bem 1.0 nesse sentido. Assim, eu sou do social, terceiro setor das ONGs, etc. Mas ainda assim existe uma abordagem prevalente, eu diria, no universo das mais de 800 mil organizações sem fins lucrativos, né, segundo o levantamento do IPEA, né, no nosso país, de uma abordagem voluntarista. E aí, quando eu falo voluntarista, até carregando um pouco do que há de pejorativo no voluntarismo, diferenciando de voluntariado, né? Que vamos lá, é a boa vontade, a gente tem fé de que vai dar certo, a gente está bem intencionado, Deus ajuda, o universo conspira e as coisas acontecem. Legal, acho que isso conversa com aquela dimensão da ingenuidade, né, que eu falei um pouco antes, e eu acho que tem que existir, mas se a gente não traz isso para o mundo concreto, né, se a gente não entende o contexto social, histórico, político, econômico em que a gente vive... Ampliar a visão? Exato. A gente corre sérios riscos de patinar, vamos dizer assim. Né? Então, investir numa abordagem profissional, em tudo que isso significa, né? Assim, talvez buscar, inclusive, as inspirações das melhores práticas existentes no setor privado, principalmente no setor privado, mas quero marcar tanto essa dualidade entre o setor privado e o setor público, né? Não é exatamente essa a minha intenção, mas as boas práticas de gestão, sejam aplicadas em qual segmento que for, né? Planejamento das suas atividades, das suas finanças, o investimento nos relacionamentos, nas dinâmicas comerciais ou de captação de recursos, que é o termo mais usualmente aplicado para a nossa área, processos, pessoas, enfim, as melhores práticas possíveis a serviço da causa e a serviço desse projeto, dessa instituição, né? E a gente sempre primou por isso, acho que a gente sempre trabalhou muito por isso e os resultados, acho que vão surgindo como consequência natural. E aí, quando você fala dessa questão dos tempos, né, os 5 anos, ou lá dos setênios, né, uma outra abordagem meio antroposófica, enfim, ou de outras referenciais também, esses ciclos. Ontem eu comentava com a Liliana, eu estava participando também de uma facilitação de um programa de mentoria do BTG Soma Meio Ambiente, talvez alguns de vocês conheçam, que é o pessoal da Agro Social, quem faz a gestão, a assessoria. E uma das discussões que surgiram de uma das participantes, né, ela tem um negócio social, né, na área ambiental, de questões climáticas e tal. E aí ela fez essa pergunta, assim, falou, olha, surgiu aqui uma
alguém falou que um negócio comum, fora do setor de impacto, demora de 3 a 5 anos para amadurecer, né? Assim, para dar retorno, uma coisa assim. Na área do ecossistema de impacto, assim, é a mesma coisa? Eu falei para ela assim, não tenho a menor ideia, porque eu nunca vi nenhuma pesquisa que dê conta. Né? De verdade, eu desconheço dados assim específicos, não sei se vocês conhecem. Né? E eu, quando eu não sei, eu digo que eu não sei. Aí eu falei, olha, assim, eu realmente não conheço nenhum levantamento que traga esse recorte em particular. Mas, de fato, também, seja do senso comum ou de uma maneira geral, a gente já ouviu aqui e acolá enfim, essa referência, assim, eu acho que faz sentido, né? Mas eu faço essa citação voltando à sua pergunta, né? Assim, o tempo do amadurecimento, né? Quando é que a gente começa a colher os resultados de fato? É claro que é possível ter alguns atalhos, é claro que é possível receber alguns impulsos, seja da ordem do imponderável, e a vida tem disso. Uns vão chamar de sorte, outro vai chamar de destino, outro vai chamar de doping, né? Alguma coisa assim, né? Acontece. Enfim, a estrela brilha, uma pessoa que é bem relacionada, está no lugar certo na hora certa, e às vezes esses caminhos eles são encurtados por alguns aportes ou por algumas portas que se abram extemporaneamente. Mas se a porta abrir e as pessoas não estiverem preparadas, vai adiantar. Não, sem dúvida, não sem sombra de dúvida, eu concordo integralmente com você, né? Eu até costumo dizer, quando a gente fala assim de captação de recursos, e mais uma vez ontem à noite o foco era esse, assim, olha, dinheiro não resolve tudo, e às vezes ele é o problema em si. Às vezes ele é o problema em si. E a gente coleciona aí, ao longo da vivência aí, algumas histórias e alguns episódios de verdade, de iniciativas que às vezes chegam a um recurso muito fora do padrão, por meios legais, sem nenhum julgamento dessa ordem não, mas que não está preparado, mete os pés pelas mãos e faz escolhas erradas, e aquilo na verdade significa infelizmente a derrocada da iniciativa. Mas eu diria que no nosso caso é um processo de amadurecimento mesmo, do nosso fazer, e eu acho que muito mais um pouco desse trabalho dos bastidores, sabe? Criar uma estrutura, uma solidez desses processos, da clareza do propósito, do como fazer para ser capaz de, quando essas oportunidades, esses recursos, quando essas portas se abrem, a gente ser capaz de adentrar, realizar e ter uma entrega coerente, né, com os nossos valores, com os nossos princípios e com aquilo que foi combinado. Né? Assim, o que está contratado, a gente ser capaz de Agora entregar. você falou recursos, né? Eu sei que a Lei Rouanet foi um ponto importante também para vocês. E aí a Lei Rouanet, ela fala totalmente com isso aqui que a gente está falando, né? Porque é uma lei, é uma legislação que abre uma porta para que as instituições, as empresas, né, passem a destinar uma parte dos seus recursos, né, de responsabilidade social, essa linha, para projetos sociais, ambientais, culturais. Como é que foi a Lei Rouanet para vocês? Me falou alguma coisa, não? Só dar um contexto um pouco. A Lei Rouanet tem sido muito controversa, né, ao longo da nossa história recente, e por disputas políticas, narrativas, enfim, típicas do tempo histórico, do momento político que o país atravessa, mas a rigor, o retrato que eu diria é o seguinte: ela não é perfeita, mas ela tem se aperfeiçoado ao longo dos anos. E é um aperfeiçoamento objetivo, concreto. Coloco aqui como uma testemunha, é apenas uma opinião pessoal, de fato, mas assim, a gente tem trabalhado com um mecanismo já há muitos anos, e ele é em grande parte responsável por explicar o momento que a instituição alcançou e a dimensão que o projeto hoje tem. Tá? Mas vale dizer uma coisa: para quem não é da área da cultura, tem tanta familiaridade com a área das artes, enfim, eu diria, para o bem ou para o mal, e eu acho que tem as duas dimensões, não se faz iniciativa cultural, sociocultural no Brasil fora de lei de incentivo.
E eu digo, por que pro bem e pro mal? Porque o mercado está viciado nesse negócio. Verdade. Fica esperando, né? Fica. Você pode ter assim o projeto mais extraordinário na sua concepção, na sua execução, nos seus resultados, certo? Você tem lá uma proposta muito bem desenhada, adequada àquele negócio, com sinergias, com aquele potencial financiador, perfeito, vamos dizer assim, técnica e comercialmente adequado. Você conseguiu abrir essa porta, o gestor lá de patrocínios, do ESG, da sustentabilidade, da responsabilidade socioambiental dessa empresa vai te receber, a conversa vai se desenrolar e muito provavelmente o desfecho dessa conversa vai ser algo dessa ordem. Parabéns, seu projeto é muito bom, adorei, tenho muito interesse. Está incentivado? Está incentivado? Se tiver, ótimo, a conversa vai adiante. Se não estiver, puxa vida, faz o seguinte, vai lá Faz no Ministério da Cultura, na Secretaria Estadual de Cultura, Municipal de Cultura, porque a Lei Rouanet tem seus assemelhados nas outras esferas, né, locais. Eu diria que todas as capitais do Brasil têm, os estados também, Distrito Federal, inclusive. As leis locais de incentivo à cultura, ao esporte, né, enfim, sistemas que são mais comumente passíveis desse sentido de enquadramento. Ele vai lá, incentiva e volta aqui. Provavelmente ele vai te dizer, olha, o meu interesse é no mecanismo municipal, porque eu recolho o ISS, ou o meu IPTU é grande, ou o ICMS no nível estadual, ou na Rouanet, caso seja uma empresa tributada pelo sistema de lucro real, né? Enfim, são poucas empresas no Brasil, na verdade. Não chega a 4% das empresas que podem fazer uso da Lei Rouanet. Então, estamos falando de grandes empresas tributadas pelo lucro real apenas exclusivamente. Então, assim, é quase que uma condição de existência. Não existiria, casos absolutamente excepcionais, elas têm uma grande fundação, tem um grande mecenas, vamos dizer assim, mas um mecanismo padrão, e para nós, assim, uma organização, ninguém é filho de rico, ninguém não tem padrinho, não temos, né? Ou a gente trabalha, se adequa e aprende a utilizar esses mecanismos, ou ok, a gente pode ter uma ação relevante, bonita, meritória, mas ela tende a ser de pequena escala. Vamos colocar nesses termos. Então, a gente teve que aprender a trabalhar com a Lei Rouanet, e eu diria que todas as iniciativas que, de alguma forma, estão nesse universo de tema, de abordagem, também precisam dar esse passo. Né? Por bem, enfim, insisto, por bem ou por mal. E isso explica também, em grande parte, por que o principal projeto da Agência do Bem é um projeto de música, é um projeto que trabalha com as artes, trabalha com a cultura. Porque no nosso portfólio a gente tem outros projetos em andamento, inclusive, simultâneos, e se a gente for olhar para esses 19 anos, já tivemos iniciativas que foram descontinuadas, porque, enfim, faltaram recursos, e essa multiplicidade temática também tem seus desafios na própria organização interna. Eu costumo dizer que a Agência do Bem tem um projeto de música tão grande que é uma espécie de maldição do petróleo. Não sei se vocês... com uma coisa curiosa, né? Até meio contraditória. Fala assim, a maldição do petróleo. Né? Diz que os países, por exemplo, lá no Oriente Médio, a própria Venezuela, aqui pertinho, assim, a economia do petróleo é tão grande, mas tão grande, tão pujante, que ela toma uma centralidade que o país inteiro gira em torno daquele negócio. Assim, é tão lucrativo, a demanda por aquele produto, por aquele bem é tão alta, e você tem esse diferencial competitivo. São poucas as nações realmente autossuficientes, as grandes reservas, etc. Lá, o Oriente Médio, eles têm tentado se reinventar, né? Dubai, aquela coisa turismo e tal, já pensando num planejamento de longo prazo e tal. Mas durante décadas e décadas, quase um século pelo menos, né? Assim, a economia do petróleo suga, digamos assim, todas as suas atenções. É muito difícil diversificar. A Agência do Bem sofre de uma moléstia parecida, que é tamanha a força desse projeto em particular. Que, gente, para pensar. É um projeto de educação. Em todos os levantamentos estatísticos se tem conhecimento no Brasil, fora, salvo períodos, por exemplo, como de uma Covid ou de alguma grande catástrofe, mas assim, a educação é o foco de atenção e de interesse prioritário do investimento social.
aquela visão de longo prazo, vamos educar as novas gerações, perfeito, e é isso mesmo. Então, assim, já tem um sentido de atração e de interesse do investimento de impacto para projetos educacionais. Junto com isso, e há uma associação direta, o público que a gente recorta da faixa etária de 7 a 17 anos é nessa mesma lógica. Vamos educar a criança. Então, a educação e é o público infanto-juvenil. É um projeto que ele é performático. Então, quando a gente vai falar da efetividade do projeto, ainda que nós tenhamos indicadores duros, frios, né? Bota as crianças no palco para tocar, é arrebatador. Tá? Você não precisa convencer um doador, um simpatizante, um parceiro, pela letra fria do papel de um PowerPoint bem estruturado, ainda que isso exista. Né? A maioria das pessoas é isso, mas a gente fala que quando você consegue conquistar alguém na emoção, no coração, né? Eu costumo contar uma história que a gente, e aí me perdoe parênteses, eu me seguro muito para não fazer muitos parênteses, mas esse é interessante. Eu me lembro, uns 10 anos atrás, né, a gente fomos a São Paulo para apresentar o projeto, uma dessas histórias assim, de perseverança, de um relacionamento de longo prazo, mas enfim, na reunião, uma executivona de uma grande telecom dessas do Brasil, a gente contando as histórias do projeto, fazendo a apresentação, e nada de storytelling marketeado, não, assim, fala claro, estruturada, mas absolutamente autêntica, e a gente, né, quando a gente fala de alguma coisa que a gente conhece, que a gente gosta, a gente fala com paixão, né? E essa paixão contagia. Na hora que eu vi a lágrima escorrendo, eu falei, Ganhei. Literalmente. A lágrima escorreu, você falou, ganhamos essa. Não deu outra, realmente. Fechamos ali um contrato que perdurou por alguns anos ainda por cima, incentivado. Voltando aí. Choro, mas... Exatamente. Tem choro, mas nem vela também. O pacote completo. Onde é que eu estava mesmo? Hein? Antes do parêntese. Você estava falando da parte educacional. Obrigado. Sim. As crianças no palco. Eu ia falar da emoção, né? Por isso que eu lembrei essa história. Assim, a gente bota as crianças no palco, que é algo realmente arrebatador. Né? Assim, você convence para além do argumento. Ou não precisa, muitas vezes, nem de argumento. Né? E parte do projeto, além do ensino de música, de base, música e cidadania, né? Isso é um fator bastante importante para a gente, mas a gente também trabalha na formação de orquestras. Esse ano a gente está, agora nesse segundo semestre, a terceira orquestra social do projeto. Né? E a molecada arrebenta. Assim. Depois a gente... Compartilhe no YouTube, quem quiser acompanhar. Acho que a próxima temporada que a gente tem acho que é da Nova Sinfonia lá na Barra, lá no Teatro dos Grandes Atores. Acho que é outubro, que é 2 meses. Agora minha memória não a gente compartilha. Mas enfim. Também. Aqui no Rio hoje são 22 polos no estado do Rio. A maioria deles está na capital, mas na região metropolitana a gente está em Itaguaí, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Dá toda essa volta na Baía de Guanabara, exatamente. Mas também estamos em Campos, no norte do estado, né, e em Angra, no sul do estado. A gente tem tido um impulso grande de expansão no estado do Rio de Janeiro pelo apoio da Petrobras. A gente tem 3 anos que a gente tem patrocínio da Petrobras e assim, um contrato atual, que já é uma renovação por 4 anos, vai até 2028 agora, e concluiremos 2028 com 24 polos comunitários especificamente com a Petrobras. Então eu falei que hoje a gente está em 36 comunidades, em diferentes projetos, mas como o principal é o projeto de música, das 36, 35 tem o projeto de música, imagina isso. E chegaremos a 2027, 27 agora 28, com 56. Isso já num plano de expansão, enfim, contratado, enfim, é o desafio. Isso já vira fonte de renda para quem participa, ou seja, essas orquestras depois viram, sem depender do patrocínio, as próprias orquestras. Infelizmente. Aí não.
A gente diria que isso. Peraí, deixa eu voltar aqui para a gente encerrar a conversa, para vocês depois pensarem as perguntas. E Tem só uma para finalizar, Ah. desculpa, eu falava, né, que a educação é criança, é performático, e por ser performático é arrebatador, eu vou usar esse termo arrebatador, e ainda é passível de enquadramento em lei de incentivo, o financiador faz sem botar o dedo no bolso. Então, assim, é um pacote, sabe assim? É um repasse. Exato, você pode deduzir o recurso a 100% do valor do mercado. Então, você trabalha para a empresa, exposição de marca, relacionamento com o cliente, as ativações as mais diversas, bota lá no teu relatório social, sustentabilidade, ESG, Dow etc. E, literalmente, com 100% de abatimento. De graça, ia pagar o imposto, ao invés de pagar o boleto. Por isso que eu tô falando, vem um repasse, né? Exato. Agora, além de estar nesse monte de lugares atendendo mais de 2.000 crianças, vocês ainda inventaram a Rede do Bem. Aí fala um pouquinho da Rede do Bem. Pois é, isso acho que a Rede do Bem acho que também conversa. A questão do ativismo delicado, a nossa chegada às comunidades, se a gente tiver tempo para a gente explorar um pouquinho isso. Mas a Rede do Bem, ela surge de uma nuance muito curiosa. A gente, nesse momento de 2000, ela surge em 2012, mas a nossa sede original lá em Vargem Grande, a gente precisou, por uma série de circunstâncias, se deslocar dentro da mesma comunidade, mas para um outro espaço. Sendo que a primeira sede ela era um espaço bastante amplo e a gente mantinha 5 projetos simultaneamente. O projeto de música, o projeto de alfabetização de adultos, curso preparatório para vestibular, Enem, curso de empreendedorismo feminino, geração de renda, curso de informática. À época, né, os celulares ainda não tinham essa profusão e a sua funcionalidade. Então, laboratório de informática para a garotada, enfim, ter o que se chamava de alfabetização digital, etc. Tudo isso funcionava num único espaço. Quando a gente teve que ir para um espaço alternativo, não comportava, pelo contrário. A gente tinha basicamente 2 salas para a gente utilizar. E a gente falou, o que a gente faz com as outras iniciativas? Exatamente, com as outras atividades, as outras iniciativas. A gente falou, não dá para desenvolver aqui, vamos fazer isso em parceria. Isso foi na época que o Hélio já não estava mais lá no Instituto Rio, e eu convidei ele para compor a diretoria da Agência do Bem, né, na ocasião, e ele trazia toda essa experiência de trabalhar em rede e apoio e fomento a iniciativas de base comunitária. Então foi um bem bolado, foi assim, uma circunstância onde a gente disse, nós vamos agregar essa experiência, né, que o Hélio traz, vamos usar desses poucos recursos, mas o desejo de ter essa diversidade de atividades e de modalidade de projeto, já que a gente não pode fazer aqui dentro, vamos descobrir, conversar e vamos trabalhar em rede. Óbvio, isso aí são as origens, depois a coisa se desdobra, né? Mas para vocês terem ideia, o propósito da Rede do Bem é fortalecer, né, esse ecossistema de organizações sociais, mas de base comunitária. A gente está falando do Seu João, que junta os meninos lá na favela e bota para jogar bola e batalha para conseguir um colete para os meninos poderem dividir os times. Para a Dona Maria, que cumpre o papel ali de uma pequena creche na sala da casa dela, para meia dúzia de mães poderem trabalhar e não tem com quem deixar o filho. É uma realidade dessa muito de pé no chão, sabe? Pé dentro da favela. Lideranças absolutamente autênticas, assim, com um sentido de um idealismo, de um compromisso com o seu território, com o seu povo ali, mas com extremas limitações, né, de conseguir se estruturar pelas injunções da própria vida, pessoas que nasceram ali, cresceram ali, fruto de um sistema educacional público do nosso país, que a gente sabe o que isso significa, né? Que consegue a ajuda do dono da padaria da comunidade, ou seja, quase que subsiste. Né? Muitas das vezes são as próprias famílias, a própria comunidade, ele faz uma vaquinha, faz alguma iniciativa, um evento, uma campanha, levanta um dinheiro para que essas ações continuem a sobreviver. Né? Não tem, eu vou usar um termo pesado, por favor, não me entendam não tem capacidade para sair da comunidade e disputar recurso com quem está de fora e uma trajetória e uma capacidade instalada um pouco mais sofisticada, né, para entrar realmente assim no meio de atrair recursos. E a gente tenta cumprir esse papel.
com as nossas pouquíssimas possibilidades dos recursos institucionais, que a gente tem em parte do nosso orçamento, da nossa receita, recursos livres, né, vamos dizer assim. Quando a gente fala de recursos incentivados, é tudo muito regrado, é um orçamento detalhado, você tem que gastar, vamos dizer, um centavo naquele item que você especificou. Então, assim, a gente não consegue, captei pela Lei Rouanet e através desse recurso fazer alguma ação da rede do bem. Não pode, são, né, recursos separados, enfim, mas os recursos livres, dos poucos que a gente tem, a gente já há 12 anos, né, desde 2012, que a gente aporta no apoio, no fortalecimento dessas lideranças, desse tipo de iniciativa, pelo menos por 3 ou 4 atividades. A gente faz fóruns periódicos, tivemos uma semana passada, aqui na Biblioteca Parque Estadual, reunimos ali 80 organizações sociais com esse perfil para falar sobre, aí a gente tenta sempre trazer palestrantes, enfim, que tragam temas interessantes, sobre gestão do terceiro setor, gestão de ONGs e algum tema relacionado aos ODS, naquela dinâmica de pensar global, agir local, né? Ou seja, vamos pensar um pouquinho para fora da caixa, de onde a gente está, que agenda é essa que o mundo está acompanhando. São eventos gratuitos, muito interativos, numa linguagem instrumental para, enfim, de alguma forma, ajudá-los também a entender onde eles se situam, que tipo de oportunidades eles podem acessar. A gente faz editais de microprojetos e a gente já parte desse lugar, que são recursos 4, 5 mil reais, né? Na nossa história, acho que o edital mais rico que a gente fez foi de 10 mil reais, né? Acho que foi de 22, 21 ou 22. E a gente seleciona essas organizações, a gente constrói esse edital sobre o binômio, né, de simplicidade e confiança. Simplicidade e delicadeza. A simplicidade e a confiança. É um edital que o formulário tem uma página. Bem diferente. O regulamento tem uma página e meia. É para todo mundo participar. É entender as dores, a natureza e o lugar desse público com o qual a gente conversa. Sim. Que se auto-exclui desses grandes processos, desses grandes editais, desses grandes chamamentos, etc. Por natureza. Você olha aquilo ali, eu não tenho tempo. E não tem tempo, porque ele tem que cozinhar, tem que atender o telefone, tem que atender a criança, a família, etc. Esses processos, como são muito criteriosos, tecnicistas, etc., exigem dias de trabalho. Não é só tempo, né? Tempo, habilidade. Exato, especialização. Eu já ouvi discurso de gente falar, eu não vou para edital porque eu sei que eu não vou ganhar. Exatamente. Pô, eu tenho as grandes empresas aí que estão tentando esses recursos, eu vou fazer para quê? Né? É isso aí. Então a gente faz algo direcionado para eles, para que todos se sintam encorajados a participar. E confiança. Né? Ou seja, a gente não exige nenhuma certidão, que também é outra coisa. Né? Você vai participar lá, uma lista de certidões. Hoje até facilitou um pouco mais, boa parte delas a gente consegue acessar pela internet, né? Enfim, digitar lá o CNPJ, nem todas, mas a maioria. Mas ainda assim, né? A gente já premiou acho que umas 70, 80 organizações ao longo desse tempo. Eu só não entendi uma coisa. Esses 5 mil reais que você pega, você falou há 2 minutos atrás, do senhorzinho que fazia o futebol com os meninos, da moça que tinha creche na sala. Não é para isso, porque isso aí eu entendo que não tem nada de formalização. São soluções informais que a comunidade dá para estar trabalhando. Não é para essas pessoas que você está falando desse 5 mil. Eu fiz uma imagem, mas a gente precisa da formalização para o repasse do recurso. Que eu imaginei. Exato. Porque se vem de uma Petrobras que faz isso. Não, esse não é da É Petrobras. recurso já internalizado pela agência do bem, que capta. Temos outros doadores, vamos assim, fazer uma doação. Mas existe algum nível de exigência de formalização que vai cobrar. Isso a gente também não tem como escapar. Né? Ou seja, a gente também está sujeito a balanço, auditoria, etc. Então, todo o fluxo Porque são os desafios, né? Exato. Precisa, às vezes, não tem a condição de se encaixar. Exato. Só uma pergunta. Você vai precisar cortar? Não, foi direto, esse ponto é um minuto. Tá bom. Última pergunta, para a gente depois deixar eles conversarem entre eles e trazerem mais perguntas para você. Os próximos 10 anos, qual é o teu sonho? Para a Agência do Bem? Os próximos 10 anos, qual o sonho do Alan, da Agência do Bem? Engraçado, me fizeram essa pergunta semana passada. Eu posso dividir em 2 dimensões. A primeira delas é dizer o seguinte:
Eu acho uma janela longa para tentar trazer isso para o tangível, Ah, né? Pessoalmente, eu tenho uma dubiedade curiosa, assim. Eu diria assim, eu me sinto uma pessoa absolutamente realizada em olhar a agência do bem, essa trajetória, né? Assim, me responde nas minhas ansiedades. E eu sempre achei, assim, do campo da intuição, sabe? Eu sempre achei que a gente caminhava para ter um desenho que de alguma forma conversa com aquilo que a gente faz hoje, né? Mas a gente nunca desenhou, 19 anos atrás, que a configuração da Agência do Bem em 2024 seria essa, exatamente, tá? Por isso, né, pegando essa referência, eu dizer, olhar para 10 anos e tentar criar algumas metas, talvez assim, eu me reservo ao direito de não Mas ousar o tanto sonho. chegar aí lá. Porém, num horizonte um pouco mais curto, né? Ano passado a gente fez uma rodada de planejamento estratégico por uma janela de 4 anos, de 23 a 27, tá? E uma das coisas que a gente colocou, mas essa foi até meio que já estava quase que respondida automaticamente em função dos contratos e negociações que estavam em andamento, mas ela é desafiadora por si só, que significava dobrar a operação da instituição naqueles números que eu comentei com a Patrícia há pouco. A gente tinha no ano passado 28 polos e a gente já tinha ali um planejamento e negociações ou em andamento ou já encaminhados para um ciclo de 4 anos de expansão de chegar a essas 56 comunidades. E hoje a gente trabalha com isso objetivamente. Ano passado fechamos em 28, hoje estamos em 35. Oi? Então, e ainda tem mais uma para ser aberta, mais uma comunidade para ser alcançada agora em outubro, que vai ser em Itu, em interior de São Paulo. Ou seja, de 28 para 36 dá um crescimento de 40%, isso? Não, 8%? Não, ela estava de quanto? 30%? Talvez alguma coisa em torno de 30%. 25 a 30. Assim, vamos dizer, em um ano, crescimento de 30% é um desafio em si. Em 4 anos, né, duplicar a operação é muito desafiador. E duplicar mantendo algum sentido de capacidade de controle, do rigor da sua metodologia, enfim, fazer bem feito, né? De qualquer jeito não nos interessa. Então, chegar a 56, isso é um recorte importante. A gente tem 2 anos, a gente iniciou o processo de internacionalização, né? Então estamos em Portugal desde 2022. Hoje são 2 comunidades que a gente atende lá. E existe esse recorte, não sei se vai dar tempo, mas a experiência de atuar em outro país é um negócio muito rico, muito desafiador e parece não fazer muito sentido. Você vai sair do Brasil, mas vai para a Europa? Pois é. Circunstâncias, mas faz absoluto sentido. Mas aí a gente também fica assim, não, legal, tá na Europa é bom, né? Mas a gente quer ir onde o apelo realmente parece maior. E uma das diretrizes que a gente tem para até 2027 é estar em mais 2 países. Ou seja, chegar a 4 países ao todo, sendo um deles obrigatoriamente na África. Então, temos aí 3 anos e a gente já está trabalhando, sabe, nesse sentido, já mapeando. A gente está privilegiando países, né, de língua portuguesa, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Já temos mapeamento em andamento, algumas conversas nesse sentido. Eu acho que isso vai acontecer, se não em 2025, talvez em 2026. E mais um segundo país, e aí talvez converse mais com a nossa ideia, não necessariamente de atendimento na ponta, conversamos lá no escritório, não, mas talvez algum sentido de uma institucionalidade que contribua muito mais para a viabilidade financeira dessa operação internacional do que uma presença que seja de atendimento na ponta, de atendimento à população local. Esse é um amadurecimento que ainda está em andamento. Mas se a gente chegar daqui a 10 anos, né, assim, com capacidade de fazer esse trabalho, com qualidade, com entrega, com critério e em estrita observância aos valores que nos acompanham desde que a gente surgiu, tá bonito. Obrigada pela essa primeira parte da nossa conversa.
E agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma proposta que vocês se juntem em 3 trios, né? Com 3 perguntinhas. A primeira pergunta é se vocês já tinham ouvido falar de desvio indelicado, Né? E, de alguma forma, também para esses conceitos, né? que a gente trouxe aqui, principalmente da imigração. O que vocês acham que isso fala com a agência do bem, se fala? E fala com vocês, com o ativismo do mercado, com a organização que vocês trabalham, com a forma de atuar de vocês? E por último, perguntas para o aluno. Então, juntem em trios e aí a gente volta daqui a... Acho que vocês já viram que a gente